Oi, turma, tudo bem? Certinho com vocês? Meninos e meninas, queria só dar uma pitada, uma palpitada rápida na nossa bateria 12, ali exercício 1. A gente falou lá na bateria 11, inclusive apareceu esse esqueminha aqui. A gente falou sobre função, em como a gente conseguia montar essa tabelinha, sim? Preenchendo ali os números, e como é que a gente lançava isso ali no nosso plano cartesiano, certo? Colocando uma visão geométrica da coisa. Aqui a gente vai fazer uma coisa muito parecida, avançando um bocadinho no assunto, agora com a função de segundo grau também. Professor, tá tenso? Calma, sem crise que a gente chega lá. Ali, o que a gente fez? A gente tinha realmente um exercício muito parecido com esse aqui. Vamos só usar esse aqui, esse 1A, para a gente exemplificar o que a gente quer, tá bom? Isso quanto a uma função de primeiro grau. Depois a gente vai começar a falar de coisas um pouquinho mais complexas, que no caso vai ser a função de segundo grau. A de primeiro grau é tranquilona para todo mundo. A de segundo grau começa a assustar um pouco mais. Mas devagarzinho a gente chega sem gritaria e sem pânico. Olha lá. Conforme os exemplos preenchem as tabelas, observe que agora falamos de funções do segundo grau também. Lá embaixo a gente vai falar de funções do segundo grau. Eu coloquei uma série de exemplos, vocês vão ver na lista, e alguns poucos exercícios para vocês preencherem e responderem, tá bom? Ali, o A. Ali a gente tem f de x igual a 3x. Como a gente tem um f de x igual a 3x, isso aqui não é alguma coisa do tipo x ao quadrado, a gente vai estar falando de uma função de primeiro grau. Você viu 3x, é uma coisinha simples. Você viu 3x, por exemplo, mais 2, também bem simples, primeiro grau. Se aparecer alguma coisa com x ao quadrado, como ali no B, aí você respira fundo porque é segundo grau. Mas também nada impossível, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente preencheu essa tabelinha e depois passou os resultados para a segunda tabelinha. Como que você preencheu, professor? Só recapitulando. A gente tinha f de x igual a 3x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, assim como o professor falou, que eu sei que ele falou, porque ele era eu, comentamos o seguinte, eu acho que essa caneta aqui tá boa. A gente não tem f de x igual a 3x, então você vai colocar valores para o x, e conforme você coloca valores para o x, vai aparecer um valor no y. Professor do céu, quem que é o y? O y é aquilo que a gente também chama, grosso modo, de f de x. Então esse aqui é o meu y? Sim, esse aqui é meu y. Você coloca o valor ali no x e vai aparecer um valor para o seu y, que a gente também chama de fx. Por exemplo, se o x fosse zero, o que a gente teria? Deixa eu pagar. Taranã, taranã. Se o x fosse zero, acompanhe comigo. Aqui eu não estaria colocando mais o x, nem aqui. Não era f de x igual a 3x? Só que agora eu falei que o meu x é zero. Então aqui onde estava o x eu coloco zero e ali onde estava o x eu coloco zero. E teremos o quê? 3 vezes zero, certo? f de zero igual a 3, zero. Então, para x igual a zero, o meu y deu 3 vezes zero, zero. Que foi o que eu coloquei aqui. Para x igual a zero, o y deu 3 vezes zero, que dá como resultado o zero aqui, ó. Tá bom? Depois, para x sendo, por exemplo, o número 1, se eu coloco 1 ali, vai aparecer aqui 3 vezes 1, certo? E teremos o que então? Para x igual a 1,
teremos um y igual a 3 vezes 1, que é 3. Foi isso que eu coloquei aqui nessa tabela. x1, y3. Depois, para x igual a 2, o y vai dar 6, que é 3 vezes 2. Para x igual a 3, teremos um y igual a 9. E assim por diante. Pegar a ideia? O que a gente esteve falando aqui então? Borracha, 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 paga tudo, paga tudo, paga tudo. Para ficar limpa a nossa tela. O que a gente esteve falando aqui então? Que conforme os valores que a gente escolhe para o x, vão aparecer valores para o nosso y, que a gente também chama aqui de f de x, beleza? Lembraram? Isso a gente consegue jogar lá no gráfico. Verdade, consegue jogar lá no gráfico. Jogando lá no gráfico, o que a gente tem? Ó? Quando x é zero, a gente marca quem? x0, a gente marca o y0 também. Então, x0, y nem sobe nem desce, fica no zero. Para x1, o y vai no 3. x1, y vai no 3. Para x2, aqui, o y vai no 6. Então, pá, marca o 6. Certo? X3, o y vai lá no 9. 9 não está aparecendo aqui, mas ele apareceria lá em cima aqui, ó. Certo? E isso aqui é infinito, a gente pode colocar vários números. Entre o 0 e 1 a gente tem infinitos números. Então, em cada um dos números que a gente acha aqui, a gente podia colocar e achar um pontinho. Então, essa reta aqui, ó, a gente conseguiria fechar uma reta aqui, juntando todos os pontinhos. Certo? E o que vai aparecer com isso? Vai aparecer com isso uma coisa assim, que é uma reta, tá vendo? Ali eu marquei, ó, 0, 0, x1, y3, x2, y6 e aparece uma reta. Se a gente juntasse todos os pontinhos que a gente tem aqui, apareceria uma reta. Isso é parte da função de primeiro grau. Mas também existe uma coisa parecida quando a gente começa a falar de uma função de segundo grau. Assim como a gente trabalhou com equações de primeiro grau, depois a gente começou a desenvolver algumas coisinhas com equações de segundo grau. Existe a função de primeiro, também vai existir a função de segundo grau. A função de segundo grau vai aparecer exemplificada ali no B. E aí a gente faz a mesma brincadeira que a gente fez ali de achar os pontos. Imagina um valor para o x. Risca a tela. Imagina um valor para o x e vai brotar um valor no y. Eu coloco 0 no x, vou ter 0 ao quadrado. Certo? Esse vai ser o valor do y, ou seja, 0. Depois eu coloco lá x igual a 1, 1 ao quadrado dá 1. Depois, x igual a 2, vou ter 2 ao quadrado, 4. Ou seja, quando x é 2, o y é 4. Depois, x3, qual que é o valor do y? Y vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Entendi, senhor. Então você vai colocar vários valores no x e vão aparecer valores no y. Só que quando você vai ver como ficaram os pontos dessa coisa, vamos colocar lá. Olha lá, x0 está aqui. Depois, quando o x é 1, o y vai para o 1. Então aqui. Depois, x2, o y já vai para o 4, já subiu muito rápido. E assim vai. E se a gente pega os negativos? X menos 1 está aqui. X menos 1, o y vai no 1, positivo. X menos 2, aqui, ó, o y vai no mais 4. Então, sobe lá para o mais 4. Quando você começa a juntar todos os pontinhos que você tem aqui, ó, para você estipular qual que é a sua função de verdade, sabe o que vai aparecer?
Olha lá, olha o que o tio vai fazer. O tio manda para trás o negócio, manda para trás, para trás. Vai aparecer uma bodega assim, ó. Esse desenho aqui, ó, é o que a gente chama de parábola. Começa a aparecer as parábolas nos nossos gráficos. Não é mais uma reta, como na equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau, ou melhor, função de primeiro grau, a gente tem reta. Função de segundo grau, parábola. Vão começar a aparecer esses desenhos aí. Loucão, né? Muito bom. E seguindo, ali eu coloquei mais um exemplo. Olha ali. Eu fiz a mesma coisa. E aí eu coloquei uma dica que eu quero que vocês observem com bastante carinho, tá bom? Com aquele sorrisão no coração. A dica, comece com as raízes. Ah, professor, quem que são as raízes? Seria como se você pegasse isso aqui, ó, e transformasse numa equação igual a zero. Ah, é? É. Então, nesse caso, nós teríamos o quê? Vai? X ao quadrado mais x menos 6. Isso você iguala a zero. O que você está dizendo? Você está dizendo que você vai estar chamando o seu y, deixa eu colocar de pretinho, para dar um destaque fofo nele. Eu estou chamando o meu y de zero, certo? Estou chamando o meu y de zero. E vou acabar descobrindo quais são os valores de x. Ah, professor, mas como é que eu descubro aqui quais são os valores de... Cáspita! Isso aqui é o tal do Bhaskara, gente. Você olhou isso aqui, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça brilhando assim, fosforescente, é o tal do Bhaskara. Aqui você joga um Bhaskara e começa a sair raiz para tudo quanto é lado. Na verdade, não. A gente está falando de... Aqui já fica com a cara de equação, né? Na equação de segundo grau, saem geralmente duas raízes. Sim? Saem duas respostas. Essas duas respostas são aquilo que a gente aqui nas funções vai chamar de raízes. Tá? Então você faz isso aqui, manda o Bhaskara e vão aparecer dois valores de resultado. Olha lá, que lindo, o professor já fez para vocês. Dá 2 e menos 3. Tá? Então, quando a gente for começar a montar o nosso gráfico, uma boa estratégia é começar pelas raízes. Certo? Então, começando pelas raízes, olha lá, cadê esse 2 menos 3? Quando eu falo 2 e menos 3, eu estou falando que o meu x vai ser 2 e o meu outro x vai ser menos 3. Então, olha lá no gráfico bonitinho. Onde está o 2? Ó, aqui está o 2, x2. Onde está o menos 3? Aqui está o menos 3, ó. Certo? Então, pensando nas raízes, aparece lá onde está o 2, onde está o menos 3. X, 2, Y, 0. Esse é o pontinho, aqui em azul. Depois, x menos 3y, 0. Ah, esse é o outro ponto. Birê? E aí você vai fazendo isso. Pode ir colocando valores perto dessas raízes. Eu coloquei ali, ó, quem? O menos 2, menos 1, 0, 1. E lá do outro lado eu coloquei quem? O x3, o x4. E olha os valores que aparecem. Ah, professor, mas como é que você achou ali o 14? Eu não entendi como é que você achou o 14. Olha lá. Como é que você vai achar cada um desses y aqui? Ó? Você vai ter o seu f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Ah, professor, f de x é muito difícil de falar. Tá bom, então pode chamar essa coisa de y. Berrê? Tá. Então, vamos colocar algum valor no x. 4. Pode ser? X igual a 4 aqui, ó. E vocês vão ver que vai aparecer 14. Então, onde está x, você coloca 4. E mantém essa lei de formação aqui, tá? x4. Então, aqui entra 4 e aqui entra 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 4 menos 6. Bababá, bababá. 16 com 4, 20. 20 menos 6. Opa! 14. Certo? E assim você consegue formar todos esses bichinhos aí. Ah, é? Todos esses y aqui, eles saem quando você joga valores para o x. Tá, vamos colocar x0. Aí eu coloco 0 aqui, 0 aqui. O que você vai ter? 0 ao quadrado, 0. 0 ali quietinho, 0, 0 com menos 6. Menos 6. Olha ele aqui, ó.
Tá bom? Vamos jogar lá no lugar do x o menos 1. Menos 1, menos 1. X menos 1. Vai aparecer o menos 1 ali em todo lugar que tem x. Bababá, menos 1 ao quadrado, todo mundo sabe que é 1. Menos 1 mais com menos aqui. Opa, paga mais. Vai ficar menos 1. Bababá, 1 com menos 1, 0. O menos 6, olha lá. Olha quem apareceu. Isso aqui vai resultar em y igual a menos 6. Certo? É isso que eu fiz. Depois que a gente faz isso, nós temos os pontinhos. E aí eu coloquei alguns desses pontinhos aqui, ó. Coloquei algum desses pontinhos que a gente descobriu. Algum desses pares ordenados. Cada par ordenado é um pontinho. Beleza? E como a gente teria infinitos pontinhos aqui, a gente consegue juntar todos e criar essa linha. Essa linha aqui, no caso da equação de segundo grau, é uma parábola. B. E é isso, gente. Aí eu quero que vocês sigam esse passo a passo para vocês conseguirem terminar ali o nosso exercício 1. Sem desespero, sem pânico, qualquer coisa, manda um zap pro professor. Só não liga na minha casa e só não liga à noite, né, gente? Porque aí complica, tá? Mas a gente tá sempre às ordens. Tem o Classroom, qualquer coisa a gente tenta dar um socorro. Beijos e abraços, até vocês.